Esta é mais uma cheia do Rio Paraguai, que alcançou 5,35 metros, mas é considerada média quando fica entre 5 e 6 metros. Mesmo assim, 75 alunos foram prejudicados. A supervisora do Núcleo de Educação do Campo explica a situação na Escola Pontal do Paraguai Mirim, que fica a 120 quilômetros de Corumbá. Estudam 52 alunos e só é possível chegar com o barco-escola. Por lá, as aulas na Paraguai Mirim foram suspensas no dia 21 de maio. Atualmente, 2 escolas estão com as aulas suspensas por causa da cheia do Rio Paraguai. Mas a situação mais crítica é na escola da Barra de São Lourenço, onde os estudantes estão sem atividades desde o dia 24 de abril, ou seja, praticamente 2 meses. Mas a Secretaria de Educação de Corumbá garante que esses estudantes não serão prejudicados, como em outros casos quando ocorre a cheia do Rio Paraguai, porque eles têm um calendário escolar diferenciado. Nós temos um calendário já adaptado para atender essas comunidades ribeirinhas de acordo com o que prescreve a própria legislação, sem prejuízo à vida escolar dos mesmos. Com 200 dias letivos de aula e calendário adaptado de acordo com a realidade de cada comunidade que é atendida. Eliane lembra que na Barra de São Lourenço, que fica a mais de 200 quilômetros do porto de Corumbá, estudam 23 alunos da primeira à 9ª séries e que os próprios pais dos alunos sugeriram a suspensão das aulas. Cenário diferente da Jatobazinho, a 80 quilômetros de Corumbá, que não foi inundada. Os alunos estão de férias. Já tivemos ali em outras ocasiões, mas aproveitamos a viagem para mostrar de novo a bela estrutura no meio do Pantanal. Tiveram momentos em que a parte da estrutura ela foi tomada pela água, mas na época em que essa estrutura ainda era de um hotel pesqueiro. Então, desde que a escola está em funcionamento, nunca aconteceu de termos que paralisar a aula ou qualquer situação semelhante por conta da enchente. Aqui estudam 51 alunos. Um deles é o João Maciel, de 11 anos, que adora pescar. Olha ele aí de boa, curtindo as férias. E vai fazer o que nesses dias todos de férias, hein? Brincar. Brincar? Uhum. Descansar um pouco, né? Descansar um pouco. Você gosta de brincar mais aqui ou lá? Lá. E os professores e a escola, como é que é lá para você? Legal. Pergunto que carreira pretende seguir e não esconde as raízes pantaneiras. Piloteiro. Piloteiro? Uhum. Piloteiro de barco? Uhum. Gosta do Pantanal então desde pequeno? Gosto. O irmão dele, o José Abílio, de 5 anos, em 2019 também vai estudar na Jatobazinho. Não vai precisar se preocupar com a quantidade de mosquitos. Veja aí as barreiras na escola. As portas ela tem um pega-mosquito, então antes de você entrar em cada prédio tem uma área que bloqueia a entrada dos mosquitos. A questão da altura dos prédios também influencia. Os prédios são altos, eles têm um sistema de telhado adequado para a circulação do vento, do ar e também para a iluminação. Então, como a gente está no meio do Pantanal, a gente não tem energia disponível o tempo inteiro. Então, a gente trabalha com energia solar, com geradores. A escola tem 25 profissionais. É mantida por um fundo patrimonial da família da proprietária, pela Fundação Bradesco e por um instituto também. E tem contrapartida da prefeitura. Tem 6 salas de aula, refeitório e até dormitórios. Aqui funcionava o antigo Hotel Pesqueiro. O nome se mantém, Jatobazinho. É claro, o mesmo agora da escola. E atualmente estudam aqui 51 pessoas. E a instituição de ensino tem uma grande estrutura que a gente vem mostrando para vocês em casa. E é claro, a gente lembra também que a rotina desses estudantes é bem diferente daquela rotina de quem estuda na cidade de Corumbá. Eles chegam na segunda-feira, ficam a semana toda, vão embora para casa no sábado e aí retornam na outra segunda. De segunda a sexta, em meio período, eles têm aula da atividade da grade curricular. E na parte da tarde, eles têm a base diversificada, que aí entram oficinas complementares. Então, oficina agrícola, oficina de culinária, oficina de pesquisa autônoma, oficina de comunicação e mídia, sempre a base diversificada conversando com a grade curricular. São 11 escolas e 2.500 pessoas nas regiões ribeirinhas. O decreto de emergência foi reconhecido pelo governo federal nesta segunda-feira. Recursos da União que servem para recuperar estradas e investir também em outros setores, como a educação. Tem toda um entorno, uma estrutura para
que foi afetada devido à enchente, a essa enchente. E vamos dizer assim que foi de uma forma assim bastante atípica, né? Porque esse ano ela começou mais cedo devido às chuvas do Alto Pantanal e veio desaguar aqui no São Lourenço junto com o Paraguai. O retorno às aulas não tem prazo certo, depende do alagamento nas escolas. O Rio Paraguai já começou a baixar, mas não é só acabar a cheia e recomeçar as aulas. Tem todo um processo pela frente. Tem a questão também dos animais que permanecem na escola, tem que ter o parecer técnico da própria Defesa Civil, né, parecer técnico também do engenheiro para fazer vistoria na base da estrutura física da escola. E também fazer uma limpeza geral. Bom, como vimos, este é um desafio dos educadores, das famílias ribeirinhas e dos alunos também, que chegam a ficar até 2 meses fora de casa para poder estudar. Se não gostar da natureza, provavelmente não vai se adaptar, porque é muito mosquito, é muito quente, nós não temos energia 24 horas, então no calor a gente dorme sem ventilador, sem ar-condicionado. É lógico que a estrutura foi pensada em se adaptar ao clima. Tem a questão da distância familiar, da adaptação ao clima, o Pantanal é muito quente, então a pessoa tem que estar disposta e tem que ter uma certa ligação aí com a natureza, um certo elo para conseguir trabalhar por aqui.